Olá pessoal, eu sou David Stefantis e este aqui é meu canal Imaginando. Hoje eu tô trazendo um vídeo mais dinâmico, vamos dizer assim, onde eu estarei com alguns papelzinhos aqui com o nome de alguns livros, né? Alguns eu gosto, outros não. E aí estarei sorteando dois papéis, aonde eu terei que apenas escolher um pra abraçar e o outro pra chutar. Não literalmente. Então, vamos lá tirar os primeiros papeizinhos. Já estou com o primeiro aqui. Os dois morrem no final, não sei se vai dar pra focar aí. Esse aqui é um livro do qual eu meio que gostei dele. Vai contar a história ali de um universo onde existe a central da morte, do qual eles ligam para aquela pessoa que está determinada a morrer nas próximas 24 horas. E aí eles irão viver seus últimos dias ali da maneira que eles quiserem. Onde essas pessoas vão ter ali, né, que tirar essas últimas horas para poder viver aquilo que ainda resta para eles. Onde nós teremos aqui dois personagens, né, que é o Rufus e o Metal, eu acho que esse é o nome dele. E meio que ele se inscreve ali no site que existe dentro desse universo, né, que é o seu último amigo, onde as pessoas acabam botando seu perfil e as pessoas que se interessam acabam buscando essas pessoas, meio que dá um match entre eles. E eles vão meio que viver ali esses últimos momentos juntos. E o Rufus e o Metal, eles são muito diferentes um do outro. Enquanto que o Rufus é um cara mais agitado, mais galera, não tem medo de viver. O Metal, ele é mais acanhado. Meio que ele não gosta de sair de casa, ele gosta de sair de um lugar onde ele se sinta confortável. É um cara mais meio que antissocial. Então eles acabam escolhendo um para o outro como seu último amigo. E a gente vai ver o desenrolar dessa história, né? Contando a história deles dois e das pessoas também que estão ali em volta deles. A partir de então a gente vai conhecer o medo desses personagens, o que eles estão deixando para trás, tudo aquilo que eles sonhavam para o seu futuro, né? Coisa que não vai existir. Como o livro mesmo fala, os dois morrem no final. É meio que um spoiler isso, né? Mas esse é um livro do qual faz a gente refletir bastante referente ao que a gente está fazendo na nossa vida, sobre o que a gente deixa de realizar quando a gente quer, ou então que a gente tem algum desejo por questão de medo, onde a gente acaba vivendo como se a nossa morte fosse algo muito distante, mas esse livro mostra que realmente não é assim a realidade, né? A gente não tem uma central da morte na vida real, mas a gente sabe que essa morte existe, que é um fato para todo mundo, infelizmente, e que ela está ou muito próxima ou muito distante, é algo que a gente não sabe. E esse livro meio que brinca muito com isso. E o outro livro, Nós Dois no Éter. Gente, Nós Dois no Éter é um livro que vai contar a história de dois personagens, eu não tô lembrado mais o nome deles, vou botar aqui. Onde esses dois personagens, que é um homem e uma mulher, eles têm um mundo meio que dentro da cabeça deles mesmos, sabe? É meio que eles vão construindo um universo paralelo ao que eles vivem de verdade. E eles têm seus limites também e muitos conflitos internos neles. A partir daí a gente vê esses dois personagens se aproximando, onde a garota, se eu não me engano, ela é casada, sendo que o casamento dela não tem muito significado mais pra ela, como era antes quando eles se casaram. E as pessoas que estão em volta deles dois também meio que vão perdendo significado pra eles durante o passar do tempo do livro. E se eu não me engano, eles têm algum problema mental, se eu não me engano, posso estar falando abobrinha aqui, mas eu acho que é isso. E eles meio que vão começar a se encontrar e se aproximar um do outro por conta da arte, que é um ponto que se encontra dentro desse livro e no universo desses personagens. A partir daí eles irão começar a se apaixonar e um para o outro será a coisa mais importante deles. Gente, esse livro realmente eu não gostei dele. Ele é um livro do qual eu achei ele bem arrastado, do qual não gostei muito da narrativa. Tem um momento ali que o garoto ele fala sobre as abelhas, traz algumas curiosidades sobre as abelhas e ele meio que traz essa reflexão para a vida real, que foi algo muito bom que eu gostei dentro desse livro. Mas assim, o resto do livro eu não gostei. E entre esses dois livros não é difícil eu escolher o qual vou abraçar e chutar. É claro que eu vou abraçar ali, os dois morrem no final e eu chuto Nós Dois no Éter. Vamos pro próximo. Porém, Bruxa. Gente, Porém Bruxa vai contar a história ali de uma garota, da qual é uma detetive, né, de São Paulo, onde ela tem algumas capacidades mágicas, né, de bruxa, e faz com que ela meio que use esses talentos que ela tem, né, pra ajudar no dia a dia dela com sua profissão. É a partir daí que ela vai ajudar as pessoas, e é onde ela vai começar a tentar desvendar um mistério que tá acontecendo dentro da história. Esse livro, ele fala muito ali que é sobre a intolerância religiosa.
já que a gente vê aqui as religiões de matriz africana sendo desrespeitadas, né? E assim, ela fala sobre a intolerância religiosa, sobre como as pessoas acabam julgando essas religiões, né? Esse livro ele mostra meio que esse cenário, onde esses pontos foram o qual me fez ir em busca desse livro, do qual eu estava querendo realmente ler. É um tipo de pauta do qual me chama a atenção, do qual eu gosto bastante. E eu acho que eu acabei indo com muita sede ao pote e acabei não gostando do livro. Ele não era aquilo que eu estava buscando, sabe? Ele traz sim esses elementos da intolerância religiosa, sobre uma garota ser bruxa, detetive. Mas na abordagem, no desenrolar da história, o livro ele não me fisgou. Eu não gostei do livro de maneira alguma e acabei numa decepção com essa leitura. A Paciente Silenciosa. Bom, A Paciente Silenciosa é um livro do qual vai contar ali a história de uma mulher, Alicia, eu acho que esse é o nome dela, da qual ela é uma artista renomada, né? As pessoas gostam bastante dos quadros que ela pinta. E um certo dia acontece de a polícia ser acionado para a casa dela e quando eles chegam lá, encontram essa mulher em pé, onde o corpo do seu marido está estirado na sala próximo dela. A partir daí, essa mulher ela não fala mais, todos interrogam ela, falam com ela, sendo que ela não fala absolutamente mais nada. E então o tempo passa bastante e ninguém consegue desvendar o qual é o mistério, quem foi que matou o marido dessa mulher, se realmente foi ela ou se tem um outro elemento dentro desse mistério. Essa mulher, Alice, ela é internada, né, e toma alguns remédios ali sobre consultas psiquiátricas, aonde tem o nosso protagonista da história, que é um cara do qual ele é um profissional na área da saúde mental e ele está disposto a desvendar o mistério, aquilo que a Alicia tem, da qual ela não fala pra ninguém. E a partir de então a gente vai começar a acompanhar essa história, o desenrolar dela no ponto de vista desse homem. E assim, esse livro vai fazer você surtar. Porque, gente, literalmente eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu fui pro supermercado fazer compras, né, fazer a feira com a minha mãe. E eu estava andando no corredor com o livro em mão aberto lendo, porque eu não conseguia parar de ler. Todo momento que eu tinha oportunidade, eu estava realizando aquilo. É um livro incrível, maravilhoso, do qual eu amo bastante, eu recomendo para qualquer pessoa. Leiam ele porque o final, o plot desse livro, você não vai descobrir. Eu acho que é meio óbvio, pelo que eu falei aqui, né, sobre esse livro, e já dei minha opinião sobre esses dois livros, que é claro que eu abraço A Paciente Silenciosa e Chuto, Porém Bruxa. Vamos pro próximo. Mentirosos. Gente, aqui vai contar a história de uma garota que vai passar as férias ali, né, na ilha de seu avô, que é muito rico. E quando ela está nessa ilha, né, acontece algo ali no seu passado, do qual faz ela esquecer completamente o que ela viveu naquele verão ali nas suas férias. Então, as pessoas próximas dela sabem do que aconteceu, sendo que por recomendação médica, eles dizem que a garota tem que voltar pra lá e ir descobrindo as coisas aos poucos por ela mesma. E é o que ela faz, ela volta para essa ilha do seu avô e começa a tentar recuperar as memórias que ela perdeu para saber o que aconteceu. Onde nessa ilha a gente acaba sabendo, né, que as tias delas, as irmãs da sua mãe, meio que são ambiciosas e elas querem ali ter de herança as casas que existem nessa ilha, que são do avô dessa garota. Junto com isso, tem seus primos, né, e um garoto do qual ela meio que tem uma paixonite nele, faz com que a gente comece a conhecer esses 4 personagens através do ponto de vista dela, da qual a gente também vai conhecer mais ainda desses outros personagens, principalmente ali seus primos e do garoto que ela é apaixonado. E nisso eles vão começar a tentar ajudar ela a lembrar do que aconteceu. Nós sabemos com o decorrer do tempo que existiu um acidente dentro dessa ilha, onde aconteceu um incêndio de uma dessas casas, né? E ali teve algumas percas, e aí a partir daí a gente vai descobrindo aos poucos o que ocorreu no passado dessa garota. E o próximo livro para concorrer contra Mentirosos é Relatos de um Gato Viajante. Um livro maravilhoso que você tem que ler. Nesse livro a gente vai acompanhar no ponto de vista de um gatinho chamado Naná. E a gente vai acompanhar uma viagem desse gatinho com seu tutor. Onde, gente, esse protagonista é maravilhoso. Ele é sarcástico, é todo metidinho, é cheio do direito. Ele que sempre tá certo dentro da história. E a gente vai começar a acompanhar essa história no ponto de vista dele. E assim, você vai se divertir muito com o que esse gato vai falar dos humanos. Então a gente vai conhecendo pessoas do passado do tutor desse gatinho, né? Pessoas que foram parte da vida desse homem. Cada parada a gente conhece um pouco da história deles e também do que o gato acaba achando deles. E com o decorrer do tempo a gente vai começar a descobrir o porquê que tá acontecendo essa viagem e pra onde esse tutor tá se encaminhando com seu gatinho. E assim, prepara o lenço, porque você vai chorar. Você vai sofrer,
bastante. A gente ri muito no começo e no meio desse livro, pra quando chegar no final você se acabar de chorar. E entre Mentirosos e o Relatos de um Gato Viajante, é óbvio que eu vou abraçar Relatos de um Gato Viajante e chuto Mentirosos. E o próximo livro? A Palavra que Resta. Esse livro é um do qual eu queria ler muito, muito ele, até que enfim eu consegui fazer a leitura dele, do qual vai contar ali a história de um homem, né, de um idoso com seus 71 anos de idade, do qual ele vem ali do interior, né, viveu na roça, teve que deixar os estudos para ter que ajudar o pai dele na roça, aonde ele, do qual se descobre como um garoto gay. A partir daí a gente vai começar a ver essa descoberta, tanto para ele como para seus pais, né, que infelizmente eram homofóbicos, e sua sexualidade vai começar a ser oprimida pelo seu pai, né? Ele não quer que ele seja quem ele é, e a gente vai começar a ver ali um grande sofrimento para esse garoto, do qual ele vai acabar se apaixonando por um outro garoto, que é seu melhor amigo Cícero, e eles vão começar a viver esse romance escondido aí, quer dizer, não tão escondido por conta que seus pais acabam descobrindo e eles tentam separar eles, sendo que o Raimundo não vai aceitar que esse relacionamento acabe. E aí a gente vai ver um garoto confrontando seu pai e todo o preconceito que existe ali na sociedade, né? Principalmente naquele tempo que era muito mais difícil. E a gente vai começar a ver os personagens tomando caminhos diferentes, aonde o Cícero acaba deixando uma carta pro Raimundo, e o Raimundo não sabe ler por conta que ele acabou deixando os estudos para ter que cuidar da roça junto com seu pai. Então o Raimundo, já com seus 71 anos de idade, a gente vai ver um idoso buscando saber ler, né, deixando de ser analfabeto, para poder ler o que tem dentro dessa carta que o seu grande amor do passado acabou deixando para ele. Gente, esse livro vai fazer você sofrer de uma maneira que você não tem ideia. É um livro do qual mexe muito com você, e esse momento que eu tô falando isso pra vocês, eu tô me arrepiando, porque é um livro que toca bastante. É um livro que falou muito comigo, que tocou bastante em mim. E eu acredito que você também vai se sentir tocado por esse livro, porque ele é um livro muito bonito, embora ele seja triste, ele tem uma mensagem muito linda, da qual é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria ler. Inclusive, ele é um livro nacional, tá? Do qual o autor já recebeu prêmio, reconhecido fora do Brasil. E bem merecido, na verdade, esse reconhecimento, porque esse livro ele é incrível, de uma maneira que só lendo para saber o que esse livro vai falar. E o livro que vai competir com A Palavra que Resta, meu medo aqui é de pegar dois livros que eu gosto bastante e eu ter que chutar um. E o próximo livro? Luzes do Norte. Meu medo aqui é de pegar dois livros que eu gosto bastante e eu ter que chutar um. Não, 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 não. Eu tô com ódio. Tá. Luzes do Norte é um livro que vai contar a história da Dimitra, uma garota caçadora, né? E ela vive ali com seu irmão, que ele meio que tem técnicas de magia. Enquanto isso, a Dimitra, ela já é boa ali na ação, ela tem um arco e flecha, sabe utilizar ele bastante, né? E ela acaba caçando pra vender a carne das suas caças, aonde essa garota vai ser contratada para ser guarda-costa ali da princesa Aurora do reino do qual ela vive. A partir daí, com essa aproximação da Aurora, a Dimitra vai começar a se apaixonar por essa garota, e com isso ela meio que vai se sentir culpada por estar sentindo esse sentimento por ela, pois ela sabe que seu irmão é apaixonado por Aurora também. Esse é um livro de fantasia, embora tenha romance, tem a fantasia ali, uma fantasia da qual vai te prender bastante. O universo desse livro é incrível, eu sou apaixonado por esse livro, gente, de verdade, ele é muito, muito bom. É um dos meus livros nacionais prediletos, e é um livro que tem fantasia, tem suspense, tem mistério, tem romance, tem ação, e você vai ficar encantado com esse universo, essa história que a autora acabou criando. E assim, para ter que escolher entre esse livro e A Palavra que Resta, eu não sei. Mas antes de eu tomar a decisão difícil de escolher um desses livros, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, tá? Se você ainda não curtiu, deixa o like aí de vocês, tá? Isso ajuda bastante e eu agradeço muito, tá bem? Gente, eu não sei. Eu não sei quem eu vou escolher. Eu não sei. São dois livros nacionais, dois livros dos quais eu amo bastante, dois livros que têm ali temáticas LGBTQIA+. Meu Deus, e agora? Pra que eu fui inventar essa brincadeira? Meu Deus, pra que eu inventei essa brincadeira? Mas a hora que eu comecei esse vídeo. Gente, eu não consigo escolher um deles. Meu Deus do céu. Será que é esse? Não, acho que é esse. Tá difícil, muito difícil, mas... Gente, é com o coração apertando muito essa decisão que eu vou escolher. Mas...
Ai, meu Deus. Eu abraço Luzes do Norte. Eu abraço Luzes do Norte e chuto com muita dor no coração a palavra que resta. Meu coração. Sério, me perdoe. É com muita dor no coração que eu tô chutando a palavra que resta. Muita dor no coração. Ainda bem que tá acabando, porque eu não gostei dessa brincadeira mais não. A Maldição do Mar. Aqui é um livro que tem uma lenda do qual diz que no passado, 3 bruxas, né, 3 irmãs foram afogadas pela sociedade daquela época, aonde quando elas estavam prestes a se morta, elas acabaram jogando uma maldição, dizendo que elas iriam voltar para essa cidade e iriam começar a caçar os garotos que viviam ali. E nisso o tempo passa e a coisa começa a acontecer de verdade. Aonde a gente vai ter ali a protagonista dessa história, que também não lembro o nome dela, mas vou botar aqui. Essa garota, ela meio que não gosta muito da cidade onde ela mora. Ela misteriosamente perdeu o pai, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Nunca descobriu ao certo o que aconteceu com o seu pai no passado. E ela meio que vai conhecer um garoto novo que vai chegar nessa cidade. Já que, por conta dessa lenda, muitas pessoas vêm para essa cidade e eles acabam buscando querer saber mais dessa cidade. E por conta dessa maldição fez com que a cidade se tornasse algo de turismo. Mas esse garoto, diferente dos outros, ele não tá ali por conta do turismo, né? Ele só tá meio que perdido, acabou chegando lá e ele vai se apaixonar por essa garota. O que acontece é que as 3 irmãs que foram afogadas ali no passado, as 3 bruxas, e elas acabam incorporando nas garotas que estão ali dessa cidade e os garotos acabam morrendo. A partir daí, tem um mistério dentro dessa história, do qual a gente tem que saber aonde é que as bruxas estão vivendo, em qual garota. Esse livro foi uma decepção pra mim. Ele foi uma decepção porque esse livro, ele se vende como cidadezinha pequena, ok, temos isso. Aonde temos uma maldição, ok, temos isso. E pessoas que acabam morrendo, ok, temos isso. Mas é completamente esquecido. Sabe, migalhas de areia, bem pouquinha, é o que a autora entrega. Porque o livro deixa de lado o mistério, deixa de lado quem são as bruxas, o que eles vão fazer pra fugir disso. Esse livro, ele prometeu tanto, mas não entregou o que disse. Porque cai por terra as bruxas, o mistério, os assassinatos, tá? A cidadezinha pequena que eu queria. Embora a cidadezinha pequena tá ali, mas a gente não tem esse elemento direito. Então assim, ele foi uma decepção muito grande pra mim. Eu não gostei desse livro nem um pouco, porque ele mentiu completamente. Ele tinha todos os elementos do tipo de um livro que eu tava buscando pra ler. E a autora me deu o quê? Romance! Ela me entregou romance! Era isso que você dizia que ia entregar? Porque o livro se tornou um romance, sabe? Entre a protagonista e o carinha que chega na cidade. Esquece completamente do enredo da história, do que ele se prometeu dizer que iria ser. É revoltante. E assim, eu não gosto desse livro. Embora, eu vou ser honesto e justo. O plot twist da história é boa. O final dela é boa. Mas eu não te indico pra você ler. Se você quiser, eu posso te dar o spoiler do que é o plot twist, tá? Se você quer saber qual é o plot twist desse livro, deixa aí no comentário. Eu vou botar o nome spoiler, mas vou botar ali um espaço para o que se trata o spoiler, para não estragar a experiência das outras pessoas, tá? Mas se você quiser saber qual é o plot, eu te falo aqui, porque é a única coisa que presta do livro, porque o resto não presta. E o último livro que vai competir aí com A Maldição do Mar é... mas antes de eu falar qual é o livro, gente, se inscreve aqui, eu agradeço bastante, a presença de vocês é muito importante, tá bem? Então se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve aí. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre livros e também sobre séries, então se você ainda não é inscrito, chegou aqui, se inscreve aí, tá? Que você vai ser muito bem-vindo aqui, tá bem? Pra aqueles que já estão aqui, muito obrigado mais uma vez por você estar assistindo esse vídeo, tá? Vamos lá descobrir qual é o último livro. História é Tudo Que Me Deixou. Esse é um livro que também é do mesmo autor ali de Os Dois Morrem no Final, né, o Adam Silveira, do qual aqui vai contar a história do garoto chamado Griven, que está meio que em luto 2 vezes. A primeira por conta que ele não conseguiu superar o término do seu namoro, do qual o garoto acabou partindo da cidade onde ele mora e foi viver uma nova vida, né, uma nova etapa da vida, né, que era a faculdade. O segundo luto que ele vive também tem ligação com seu ex-namorado, que ele morreu. Com isso, com a morte do seu ex-namorado, ele acaba sofrendo mais ainda, porque agora ele só não perdeu ele como namorado, mas também como pessoa, já que ele não existe mais nesse universo. E a partir daí ele vai meio que tentar sobreviver durante esse luto, essa perca que ele acaba sofrendo. É no funeral de seu ex-amor, né?
que ele acaba conhecendo também ali agora o ex-namorado do seu namorado, que também está ali presente para se despedir do amor dele, do qual estava junto com ele, né, vivendo ali em parceria, quando ele acabou morrendo. E é quando a narrativa começa a se desenrolar e é apresentado pra gente esses dois personagens que são os ex desse garoto que acabou falecendo. E a gente vai começar a conhecer mais um pouco um do outro, e então eles irão se aproximar um do outro e começar a contar como aquela pessoa que eles dois amavam era importante para eles. E a gente vê esse momento de luto de pontos de vista diferentes e vamos seguindo aí a história desses dois personagens. Essa narrativa parece ser algo muito legal de ter que acompanhar e eu achava que realmente seria, até porque eu também queria ler algo do Adam Silveira que não era muito falado na internet, do qual se tratava dessa história, né? Mas foi uma decepção, gente, porque eu não gostei da leitura, não gostei dos personagens, foi muito chato, foi tenso ter que terminar ela, porque você lê algo que não tá curtindo não é nada legal. E assim, então não tem muito mistério, eu tenho 2 livros agora aqui pra ter que escolher qual é o pior, qual é o que eu abraço e qual é o que eu chuto. Qual eu escolho, eu não sei. Embora A Maldição do Mar foi uma decepção, porque ele prometeu algo e não me deu aquilo que cumpriu, tem um plot que fez eu ficar, pelo menos isso. Já a história é tudo que me deixou, ele não me entregou nada, sabe? Ele foi um livro muito assim, reto. Nada no livro acontecia pra me animar a querer ler ele mais, ou então que fizesse com que eu tivesse saído da leitura levando algo comigo. E não deixou nada, gente, sabe? Eu não consegui pegar nada desse livro. Então assim, entre essas 2 bombas, eu vou abraçar ali A Maldição do Mar e chuto. História é tudo que me deixou. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer algo mais dinâmico, então trouxe essa brincadeira pra vocês, tá? Se vocês acabaram gostando desse tipo de vídeo, comenta aí pra eu trazer outros tipos de vídeo, então parte 2 desse tipo de brincadeira que eu acabei aqui realizando, né? Eu vou pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, tá? Vocês podem me encontrar lá como imaginando.ok, vocês vão achar meu arroba tanto no TikTok como no Instagram, onde eu trago outros tipos de conteúdos, dos quais vocês possam acabar gostando, tá bem? Então me segue lá, tá? Eu vou deixar meus arroba aqui na descrição do vídeo. Também não se esqueçam de curtir esse vídeo, tá? Deixem seu like, por favor, isso é muito importante. Comentem qualquer coisa, tá? E também se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bem? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!